Milionário surpreende empregada ao contar segredo que transformou suas vidas. Amanda Pereira nunca imaginou que suas longas noites trabalhando como faxineira noturna em um prédio luxuoso iam cruzar de forma tão inesperada com a vida de Vicente Nunes, o bilionário herdeiro que parecia ter tudo, menos liberdade. O que começou como uma rotina silenciosa e invisível, repleta de cheiro de desinfetante e o som incessante do aspirador, virou um mistério pulsante que abalou seus mundos para sempre. A primeira vez que Vicente falou para Amanda, no meio da madrugada, foi como um choque eletrizante. Ele revelou um segredo sombrio, algo pesado demais para seus 30 anos de privilégio. A pressão sufocante de ser o sucessor perfeito, sempre vestido impecável, sempre sorrindo para fotos que não refletiam o que sentia. Aquele homem, com olhos cansados e mãos férreas, confiou numa mulher que limpava seu escritório todas as noites. Enquanto isso, Amanda lutava com outra batalha, mais cruel. Seu irmão foi uma ponte lançada entre dois mundos que pareciam distantes demais. Entre trocas de confidências e mãos que tremiam por conta da emoção ou da dor, os dois começaram a se entender de um jeito que ninguém mais conseguia. Mas a sombra da noiva perfeita, Isabela Monteiro, pairava na vida de Vicente como uma prisão dourada. Ela representava tudo o que ele devia ser, mas não era o que ele desejava ser. Essa tensão crescia, ameaçando tudo o que floria entre Amanda e ele. E então houve o momento que tudo mudou. No meio de uma noite pesada, Vicente se ajoelha diante de Amanda, o olhar cheio de promessa. Porém, antes que pudesse dizer a palavra decisiva, um som inesperado corta o ar. Um estrondo, um grito, algo que vai virar suas vidas de cabeça para baixo. As expressões ao redor congelam, o silêncio pesa como chumbo, e o futuro que parecia claro se desfaz em um nó de suspense. O que será que aconteceu? Esse segredo que Vicente confiou? O amor escondido. E a escolha que eles terão que... Está tudo prestes a explodir em um turbilhão que ninguém estava preparado para enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vicente se agachou, o olhar vibrante, prestes a dizer a palavra que mudaria tudo. Mas o estrondo cortou o ar. Amanda saltou para trás, o coração acelerado. O barulho era alto, como se um caminhão tivesse batido contra o prédio. O silêncio da noite foi rompido com gritos. A sensação de pânico se espalhou como fumaça densa. Vicente ergueu-se rapidamente, seus olhos carregados de preocupação. Ele se virou e Amanda percebeu que algo não estava certo. Um homem entrou correndo no corredor, com a respiração ofegante, olhos arregalados e uma expressão que falava de terror. Ele parou bem na entrada da sala. A polícia está chegando, o prédio está sendo invadido. Um choque percorreu o corpo de Amanda, um misto de medo e incredulidade. Vicente parecia paralisado, como se uma onda de realidade tivesse atingido seu cérebro. "O quê?" ele gritou. "Invadido por quem?" O ar estava pesado,
como se cada uma das palavras pesasse toneladas. O homem, ainda ofegante, respondeu: Eu ouvi eles gritando. Parece que é uma gangue. Eles estão procurando por você. A última palavra deixou Vicente em estado de alerta. Ele olhou intensamente para Amanda. Um pedido não verbal, uma súplica. Mas o que isso significava? O que ele tinha feito? O clima mudara. O tom das promessas e segredos suaves, dos olhares carregados de desejos, se transformou em algo sombrio e ameaçador. Eu não estou envolvido com nada disso. Vicente balbuciou, os dedos trêmulos. Mas a tensão em seu rosto falava outra verdade. Amanda sentiu como se um precipício se abrisse entre eles. Toda a conexão que tinham parecia desmoronar. O grito do homem ecoou em sua mente. Eles estão procurando por você. O chão sumiu sob seus pés. O que Vicente estava escondendo? Preciso saber o que está acontecendo, Amanda exigiu. Sua voz saiu firme, mas dentro um nó se formou em sua garganta. O homem interveio. Não temos tempo. Precisamos sair agora. Vicente estava preso entre seus mundos novamente. A liberdade que ele queria e a prisão que parecia seguir seus passos. Ele se voltou para Amanda, cada segundo pesando como um dia. Eu juro, eu nunca quis isso. Eu só queria ajudar. Nesse momento, os gritos se tornaram mais próximos e as luzes dos carros de polícia clarearam o corredor. A realidade se desmanchava ao redor deles. Vicente pegou a mão de Amanda com força. Vem comigo. Você precisa entender. Por um instante, Amanda sentiu um lampejo de esperança, mas logo ele foi ofuscado pelo desespero. O que Vicente poderia revelar que explicasse o perigo que os envolvia? Ela estava prestes a se jogar em um mundo que acreditava conhecer, mas que agora parecia estar repleto de armadilhas. Se eles souberem de você, Amanda, Vicente murmurou, seu olhar um convite ao desconhecido e ao susto. O futuro deles, que parecia tão radiante, estava à beira de um abismo. A única certeza é que aquele segredo agora não era apenas dele, e nenhum deles poderia prever as consequências daquela noite, pois segredos ainda mais aterradores estavam prestes a vir à tona. Vicente agarrou a mão de Amanda. Seu olhar era uma mistura de desespero e determinação. Um grito distante ecoou, cortando o ar tenso ao redor deles. O homem ofegante atrás deles parecia em choque, mas não havia tempo para hesitar. Vamos! Ele gritou, puxando Vicente e Amanda em direção à escada. Eles correram escada abaixo. Cada passo ecoava como um tambor em seus corações. Amanda mal conseguia pensar. A adrenalina disparava em suas veias e o medo a consumia. O que estava acontecendo? Vicente não parecia o mesmo. Ele era um bilionário, mas agora estava nu em sua vulnerabilidade. Enquanto desciam, Amanda olhou para Vicente. O que você fez? Sua voz tremia, mas a pergunta era um grito na escuridão. Vicente hesitou, seus olhos tomados por um misto de horror e culpa. Nada, juro, é um erro. Mas não havia convicção em suas palavras, e isso a deixou ainda mais apavorada. Ao saírem do prédio, o caos se desenrolava em frente a eles. O barulho de sirenes e gritos transformava a noite em um pesadelo. Vicente parou bruscamente, puxando Amanda para trás, como se estivesse experimentando uma revelação. Amanda, há algo que você precisa saber. Sua voz era um sussurro, mas havia uma urgência quase palpável. Não temos tempo. O homem à sua frente insistiu, tentando arrastá-los em direção a um carro estacionado. Mas a expressão de Vicente tinha mudado. Era como se uma tempestade o atingisse. Não, você precisa ouvir, ele disse, quase sem fôlego. Antes que pudesse continuar, o barulho se intensificou.
Disparos ecoaram nas proximidades. Um homem com uma máscara apareceu, a arma em punho. Vicente, você me paga por isso! O grito soou como um trovão, e a cena congelou. Amanda sentiu o mundo desmoronando. Vicente não era apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele estava envolvido em algo muito maior, muito mais sombrio. Naquele momento, a máscara do bilionário perfeito se despedaçou, revelando um homem acossado por seus próprios segredos. O que ele havia escondido? Qual era a verdade por trás de sua vida impecável? A tensão cortante foi interrompida por um barulho ainda mais ensurdecedor. O carro explodiu ao lado deles, arremessando detritos e fumaça pelo ar. Amanda teve a impressão de estar em um filme de ação, mas a realidade era muito mais cruel. O que era um simples trabalho de faxineira se tornava uma luta pela sobrevivência. Corre! Vicente gritou, puxando-a pelo braço. Eles se afastaram do carro em chamas, mas antes que pudessem se esconder, Vicente se virou. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram pesadas entre eles, como uma bomba prestes a explodir. Amanda congelou. A realidade estava se desvanecendo e, ao mesmo tempo, a verdade estava prestes a emergir. O que mais ele tinha ocultado? Parecia parado enquanto o caos girava em torno deles. As promessas feitas pareciam agora uma armadilha. E quando o mundo ao seu redor girou, a única certeza que restava era que nada voltaria a ser como antes. Ela olhou para Vicente, seu coração acelerado e a mente confusa. O que ele realmente era? E o que aconteceria se os segredos se revelassem? Vicente agarrou a mão de Amanda. Seu olhar era uma mistura de desespero e determinação. Um grito distante ecoou, cortando o ar tenso ao redor deles. O homem ofegante atrás deles parecia em choque, mas não havia tempo para hesitar. Vamos! Ele gritou, puxando Vicente e Amanda em direção à escada. Eles correram escada abaixo. Cada passo ecoava como um tambor em seus corações. Amanda mal conseguia pensar. A adrenalina disparava em suas veias, e o medo a consumia. O que estava acontecendo? Vicente não parecia o mesmo. Ele era um bilionário, mas agora estava nu em sua vulnerabilidade. Enquanto desciam, Amanda olhou para Vicente. O que você fez? Sua voz tremia, mas a pergunta era um grito na escuridão. Vicente hesitou, seus olhos tomados por um misto de horror e culpa. Nada, juro, é um erro. Mas não havia convicção em suas palavras, e isso a deixou ainda mais apavorada. Ao saírem do prédio, o caos se desenrolava em frente a eles. O barulho de sirenes e gritos transformava a noite em um pesadelo. Vicente parou bruscamente, puxando Amanda para trás, como se estivesse experimentando uma revelação. Amanda, há algo que você precisa saber. Sua voz era um sussurro, mas havia uma urgência quase palpável. Não temos tempo. O homem à sua frente insistiu, tentando arrastá-los em direção a um carro estacionado. Mas a expressão de Vicente tinha mudado. Era como se uma tempestade o atingisse. Não, você precisa ouvir, ele disse, quase sem fôlego. Antes que pudesse continuar, o barulho se intensificou. Disparos ecoaram nas proximidades. Um homem com uma máscara apareceu, a arma em punho. Vicente, você me paga por isso. O grito soou como um trovão, e a cena congelou. Amanda sentiu o mundo desmoronando. Vicente não era apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele estava envolvido em algo muito maior, muito mais sombrio. Naquele momento, a máscara do bilionário perfeito se despedaçou, revelando um homem acossado por seus próprios segredos. O que ele havia escondido? Qual era a verdade por trás de sua vida impecável? Quando Vicente se virou, a expressão desesperada tomou conta de seu rosto.
Ele agarrou a mão de Amanda e, antes que ela pudesse protestar, puxou-a para um beco ao lado. Me escuta, Amanda. Eu não sou quem você pensa que sou. Ele quase gritou, a frustração pura em seus olhos. A verdade estava prestes a vir à tona. Antes que ela pudesse assimilar, Vicente desabou, os ombros caindo sob o peso da revelação. Eu sou um agente infiltrado. Estava aqui investigando uma rede criminosa que envolve pessoas próximas a mim, até mesmo minha família. E não é só uma investigação qualquer. Eles me descobriram. A respiração de Amanda parou. Todo aquele glamour, todas as noites tranquilas que tinha imaginado ao lado dele, desmoronaram em um instante. O medo tomou conta dela com mais força. Você está brincando? Não, eles vêm atrás de mim para me silenciar. E agora, você está no meio disso. Vicente olhou para os lados, o pânico crescendo. Ele estava em perigo. E agora, Amanda também. O que ela deveria fazer? A realidade estava distorcida. O homem que parecia ser a chave para seus sonhos, agora a arrastava para um pesadelo. Outro grito, mais próximo dessa vez. Era a prova de que não estavam seguros. Vicente se virou e, com um olhar furioso, disse: Eu nunca quis que você fosse envolvida nisso. Desculpe. Eu não sabia que eles iriam se mover tão rápido. Prometi que protegeria você. O tempo parecia parar. O mundo ao redor ficou turvo. O que mais ele estava escondendo? E mais importante, quem eram aqueles que os perseguiam? Amanda percebeu que estava em um jogo muito maior. Com seu coração acelerado, ela olhou nos olhos de Vicente. Então o que faremos agora? Os passos ressoavam, e Amanda sentiu um frio na barriga. O futuro estava incerto. O passado de Vicente a cercava, e os segredos estavam apenas começando a ser revelados. A noite tinha se tornado uma armadilha, e para ambos não havia como voltar atrás. As consequências daquela verdade poderiam ser devastadoras, e o jogo estava apenas começando. Vicente agarrou a mão de Amanda. Seu olhar era uma mistura de desespero e determinação. Um grito distante ecoou, cortando o ar tenso ao redor deles. O homem ofegante atrás deles parecia em choque, mas não havia tempo para hesitar. Vamos! Ele gritou, puxando Vicente e Amanda em direção à escada. Eles correram escada abaixo. Cada passo ecoava como um tambor em seus corações. Amanda mal conseguia pensar. A adrenalina disparava em suas veias e o medo a consumia. O que estava acontecendo? Vicente não parecia o mesmo. Ele era um bilionário, mas agora estava nu em sua vulnerabilidade. Enquanto desciam, Amanda olhou para Vicente. O que você fez? Sua voz tremia, mas a pergunta era um grito na escuridão. Vicente hesitou, seus olhos tomados por um misto de horror e culpa. Nada, juro, é um erro. Mas não havia convicção em suas palavras, e isso a deixou ainda mais apavorada. Ao saírem do prédio, o caos se desenrolava em frente a eles. O barulho de sirenes e gritos transformava a noite em um pesadelo. Vicente parou bruscamente, puxando Amanda para trás, como se estivesse experimentando uma revelação. Amanda, há algo que você precisa saber. Sua voz era um sussurro, mas havia uma urgência quase palpável. Não temos tempo. O homem à sua frente insistiu, tentando arrastá-los em direção a um carro estacionado. Mas a expressão de Vicente tinha mudado. Era como se uma tempestade o atingisse. Não, você precisa ouvir, ele disse, quase sem fôlego. Antes que pudesse continuar, o barulho se intensificou. Disparos ecoaram nas proximidades. Um homem com uma máscara apareceu,
a arma em punho. Vicente, você me paga por isso. O grito soou como um trovão e a cena congelou. Amanda sentiu o mundo desmoronando. Vicente não era apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele estava envolvido em algo muito maior, muito mais sombrio. Naquele momento, a máscara do bilionário perfeito se despedaçou, revelando um homem acossado por seus próprios segredos. O que ele havia escondido? Qual era a verdade por trás de sua vida impecável? E foi nesse instante que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um carro preto com janelas escuras apareceu de repente. Ele parou brusco e a porta se abriu. Para surpresa de Amanda, uma mulher saiu de dentro, com um olhar penetrante e cheio de ragem. Era Isabela Monteiro, a noiva perfeita de Vicente, que até então parecia um sonho distante. "Amanda, o que você está fazendo aqui?" Isabela gritou, sua voz cortante como vidro. A tensão subiu mais um nível. Vicente se virou, os olhos arregalados. "Isabela, eu não..." Mas ela não deixou terminar. "Silêncio, você não queria que eu soubesse que você estava fazendo um jogo duplo." O olhar dela estava cheio de raiva, e Vicente parecia completamente tomado pela surpresa. "Eu não sou quem você pensa," ele finalmente disse, sua voz carregada de pânico. A atenção de Isabela se voltou para Amanda. "E você? Você tem ideia do que você se envolveu?" O caos ao redor desapareceu por um momento. O que aquela mulher sabia que eles não sabiam? Um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. O carro explodiu em chamas, empurrando todos para trás. O calor os atingiu como um tapa. Amanda caiu no chão, o coração disparado. Vicente a puxou para perto, mas algo havia mudado entre eles. O vínculo que tinham parecia escorregar como areia entre os dedos. E então, com as chamas dançando ao fundo, Vicente olhou para Amanda com uma mistura de dor e desespero. "Amanda, eu nunca quis que você estivesse no meio disso. Eu..." Abruptamente Isabela interrompeu, apontando o dedo acusador. "Você não vê? Ele estava com você porque queria um escape, uma nova vida." Enquanto jogava o meu nome na lama, o estremecer das palavras a atingiu com força. Todos os segredos que Vicente guardara como se fossem tesouros estavam agora expostos, e a vida que ele havia prometido a Amanda poderia ser uma farsa. As promessas feitas eram agora cadeias invisíveis. Eu não sei o que fazer." Amanda ouviu sua própria voz ecoar em meio a um grito interno. O futuro deles estava agora despedaçado, e ela se perguntava se alguma vez teria sido real. O que mais se escondia sob as camadas daquela vida de luxo? Todo esse tempo, quem realmente era Vicente? E agora, presa entre as duas realidades, qual caminho seguiria? Vicente olhou para Amanda, um desespero absoluto em seu olhar. "Amanda, eu nunca quis que você estivesse no meio disso. Isabela interrompeu, sua voz cortante. "Ele estava contigo porque queria um escape, uma nova vida, enquanto jogava o meu nome na lama." As palavras dela ecoaram, pesadas. Amanda sentia o chão se abrir sob seus pés. Vicente a enganou? A dor da traição a atingiu como um golpe. A tensão aumentava. O carro explodiu em chamas, empurrando todos para trás. O calor e o estrondo fizeram o coração de Amanda disparar. Vicente a puxou, mas algo havia mudado entre eles. Ele não era mais apenas um bilionário. Ele era um homem cercado por segredos sombrios. E então tudo aconteceu em um instante. Dentre a fumaça, surgiu um novo personagem. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e expressão dura. Seus olhos eram frios, mas carregavam uma mágoa que Amanda não conseguia entender. Ele apontou um revólver para Vicente.
Você me traiu, filho. A revelação foi como um tapa na cara. Vicente, um traidor? Ela olhou para ele confusa. O que está acontecendo? Você não entende, Amanda. Ele é meu pai. Vicente gritou, a angústia em sua voz muito real. Amanda ficou paralisada. O homem que parecia totalmente distante e impassível na vida dela era, na verdade, um produto da traição e do conflito familiar. Tudo isso por trás de uma vida perfumada, cheia de glamour. Isabela hesitou. O olhar entre Vicente e o homem, confusa. Que você quer? Sua voz estava trêmula, mas o pânico logo se tornou raiva. Que você quer fazer com ele? Resgatar a honra da família, o homem gritou, como se essas palavras fossem sua única razão de viver. Vicente, você escolheu o caminho errado. Agora precisa pagar. Ele deu um passo à frente, e o tempo parecia estagnar. Vicente ficou paralisado, o olhar de terror fixo no pai. Amanda, ainda em choque, piscou para diante da cena. A adrenalina a impulsionava, mas a incerteza a prendia. O homem que amava estava cercado pelo próprio sangue, e o que dizia ser amor entre eles poderia muito bem ser uma ilusão. A situação se intensificava. O caos ao redor deles começava a sumir. Amanda sentiu o nó na garganta apertar. Vicente, não faça isso! O clamor saiu involuntário. A urgência revestia de dor. O que você sabe é uma mentira, Amanda. Vicente se voltou para ela, os olhos reluzindo de desespero. Eu não sou a pessoa que todos pensam que sou. E em meio à confusão, enquanto o mundo desmoronava em chamas, um disparo ecoou. Um grito cortante, seguido por um silêncio mortal. O tempo se arrastou enquanto Amanda sentia seu corpo paralisar. Vicente! A palavra saiu como um sussurro, e a pergunta pairou no ar. Ele estava ferido? Ou algo muito pior havia acontecido? Os rostos ao redor mostraram chocado, e Amanda sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que ocorria agora era um mistério que a dilacerava. A verdade que Vicente tanto tentou esconder estava prestes a emergir, e sua própria existência estava à beira de um abismo. O que mais estava por vir? O futuro era uma nebulosa desconhecida, e tudo implicava em um novo despertar de segredos ainda mais devastadores. Amanda estava paralisada, seu coração martelando no peito. Ao ouvir o disparo, ela mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Vicente, seu Vicente, talvez ferido ou pior. O cenário desmoronava em torno dela. As chamas dançavam e o cheiro de queimado preenchia o ar. O mundo ao redor transformara-se em caos. Vicente caiu de joelhos, a mão pressionando o abdômen, e a cena parecia se arrastar como em um pesadelo. Vicente! O grito escapou de seus lábios, saturado de desespero. Ela se lançou ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Está machucado? Ele mal conseguiu responder. O pai ainda apontava a arma, já quase perdido em seu próprio frenesi. Isabela se afastou, o olhar chocado, enquanto as sirenes se aproximavam, um rugido crescente que se tornava insuportável. Você não precisa fazer isso, gritou Amanda, tentando se colocar entre eles. Mas o homem não a ouviu. Ele é uma vergonha, gritou com uma raiva que ressoou, um traidor da família. Pelo amor de Deus, pai, não faça isso, Vicente suplicou. A palidez de seu rosto contrastando com o calor das chamas. Nós podemos resolver isso. Mas tudo desmoronava em uma fração de segundos. A tensão explodiu quando, do nada, uma explosão acima os atingiu. O teto do prédio ruiu, um bloco de cimento despencando em direção a eles. Cuidado! Amanda gritou, puxando Vicente para o lado, mas não o suficiente. O peso esmagador trouxe o fim de tudo. Então, em meio ao caos, algo inacreditável aconteceu. Um brilho intenso cortou a fumaça.
uma figura alta, envolta em um manto escuro, surgiu, quase sobrenatural. Antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou em direção ao homem armado, desarmando-o com um movimento ágil e preciso. Vicente ficou boquiaberto, as palavras falhando na garganta. "Quem é você?" Isabela murmurou aturdida. Ao se aproximar, a figura revelou o rosto. Era uma mulher, e não qualquer mulher, mas a ex-namorada de Vicente. Sofia! O nome escapuliu dos lábios de Vicente como um sussurro. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim resgatar você." A determinação em seu olhar contrastava com a confusão que dominava o grupo. Mas cara a cara com a nova realidade, Vicente e Amanda sentiam o chão sumir sob os pés. O passado voltara, como uma sombra que os assombrava. "Resgatar?" Amanda repetia, a mente inundada de dúvidas. "O que você sabe? O que mais você esconde, Vicente?" A tensão na atmosfera mudou. Um silêncio pesado se instalou enquanto todos absorviam o absurdo da situação. As sirenes agora pareciam ecoar como uma sinfonia de desgraça. Vicente se virou para Amanda, o olhar implorando por compreensão. "Amanda, isso não é o que parece." Mas o que era? As dúvidas plantadas começavam a florescer em sua mente como ervas daninhas. O que realmente estava em jogo? A vida de Vicente não seria apenas uma simples fachada, mas um emaranhado de segredos, adendos, traumas e promessas não cumpridas. "A verdade não é só sobre nós," Vicente começou, mas Amanda já estava confusa demais. Ela precisava de respostas, mas o quebra-cabeça só se complicava. E quando ela olhou para a mulher ao seu lado, uma certeza a atingiu como um soco. A vida dela nunca mais seria a mesma. Amanda estava paralisada, seu coração martelando no peito. Ao ouvir o disparo, ela mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Vicente, seu Vicente, talvez ferido, ou, pior, o cenário desmoronava em torno dela. As chamas dançavam, e o cheiro de queimado preenchia o ar. O mundo ao redor transformara-se em caos. Vicente caiu de joelhos, a mão pressionando o abdômen, e a cena parecia se arrastar como em um pesadelo. "Vicente!" O grito escapou de seus lábios, saturado de desespero. Ela se lançou ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. "Está machucado?" Ele mal conseguiu responder. O pai ainda apontava a arma, já quase perdido em seu próprio frenesi. Isabela se afastou, o olhar chocado, enquanto as sirenes se aproximavam, um rugido crescente que se tornava insuportável. "Você não precisa fazer isso", gritou Amanda, tentando se colocar entre eles. Mas o homem não a ouviu. "Ele é uma vergonha", gritou com uma raiva que ressoou. "Um traidor da família." "Pelo amor de Deus, pai, não faça isso!" Vicente suplicou, a palidez de seu rosto contrastando com o calor das chamas. "Nós podemos resolver isso." Mas tudo desmoronava em uma fração de segundos. A tensão explodiu quando, do nada, uma explosão acima os atingiu. O teto do prédio ruiu, um bloco de cimento despencando em direção a eles. "Cuidado!" Amanda gritou, puxando Vicente para o lado, mas não o suficiente. O peso esmagador trouxe o fim de tudo. E então, no meio do caos, tudo mudou. A figura de Sofia, a ex-namorada de Vicente, apareceu como um relâmpago. Antes que alguém pudesse entender, ela se lançou em direção ao homem armado, desarmando-o com um movimento ágil e preciso. Vicente ficou boquiaberto. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim resgatar você." A determinação no olhar dela contrastava com a confusão. Mas para Amanda, o que era resgate? Vicente estava cercado por segredos que ela ainda não sabia.
Enquanto todos no edifício se recuperavam da surpresa, um novo som cortou o ar. Uma buzina estridente. Um carro estava parando bruscamente, e então Amanda viu algo que a fez tremer. Uma mulher saiu do veículo, e seu coração afundou. Era Clara, a própria irmã de Vicente, com um olhar frio e ameaçador. "Vicente!" gritou Clara, seus olhos ardendo como fogo. "Eu sabia que você não conseguiria ficar longe de problemas." O clima mudou na hora. A tensão estava na ponta dos dedos. Isabela, que antes estava tão convencida do seu controle, agora parecia frágil e confusa. "Clara, não, você não entende." Vicente tentou explicar, mas a fúria da irmã parecia incontrolável. "Você atraiu a atenção de pessoas que não deviam te encontrar." E nesse momento, uma sombra mais profunda surgiu. "Quem é ela?" questionou Clara, o olhar atravessando Amanda com desprezo. "Outra jogadora no seu teatro, Vicente." As palavras dela eram um veneno. "Não a machuque, por favor," Vicente implorou, olhando para Amanda como se pedisse um último sopro de compreensão. "Ela não tem nada a ver com isso." Mas Clara sorriu, uma expressão que gelou o sangue de todos. "Já não é hora de desvendar os seus segredos, irmão. Afinal, uma traição tem o preço de uma revelação." O que isso significava? Amanda sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Sofia, você sabia disso?" Vicente a olhou, sua vulnerabilidade exposta, e um nó se formou na garganta de Amanda. Tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se juntando, mas a verdade que surgia era muito maior do que qualquer um deles imaginava. "Você não é só um bilionário, Vicente." A voz de Clara soou como um trovão, ecoando nas paredes. "Você é um traidor da nossa própria família." Já a explosão da verdade deixou Amanda em choque. Ela olhou para Vicente, olhos arregalados, questionando cada momento que passaram juntos. O que mais ele havia escondido? O que aquilo significava para eles? Estava claro que nada mais seria como antes. As chamas atrás deles começavam a envolver a cena. Mas as palavras de Clara queimaram ainda mais. E agora, quem era o verdadeiro Vicente Nunes? Amanda estava paralisada, seu coração martelando no peito. A declaração de Clara reverberava. Um traidor da família. As chamas atrás deles pareciam crescer, como se o próprio fogo tivesse ouvido. O ar estava carregado, e o sentimento de desespero tomou conta. Vicente, de joelhos, encarava a irmã. "Você não entende. Eu não sou o que você pensa." As palavras saíram entrecortadas, um misto de desespero e confusão. Amanda, sem saber o que pensar, olhou entre os dois, tentando entender o que estava acontecendo. "Mas eu sei o que você é," Clara gritou, a raiva pulsando em suas veias. "Você fugiu, Vicente. Deixou todos nós para trás." Então um outro grito cortou o ar. "Ajuda! Ajuda!" Amanda se virou, o mundo à sua volta parecia girar em câmera lenta. Do penhasco das chamas, uma figura encapuzada surgiu, emergindo como um fantasma das chamas. Nos olhos de Vicente, o reconhecimento foi instantâneo. "Não!" ele murmurou. A figura se aproximou em passos firmes. Quando o capuz caiu, a revelação foi um golpe. Era Miguel, o melhor amigo de Vicente, um homem que supostamente estava em uma missão no exterior. "Surpresa, amigo." A ironia na voz dele era palpável. "Miguel, o que você está fazendo aqui?" Vicente balbuciou, atônito. "Eu estava seguindo. Sempre soube que algo estava errado." O olhar de Miguel então se voltou para Amanda.
E você deveria sair desse tipo de confusão, garota. A frieza em seu tom fez o sangue dela ferver. Confusão? Você acha que isso é confusão? Amanda gritou sem acreditar no que ouvia. Estamos em uma situação de vida ou morte. E a tensão só aumentava, como um arco prestes a se romper. O que você quer, Miguel? Vicente perguntou, a voz tingida de traição. Você ainda está do lado deles? Estou do lado de quem for mais forte, Vicente. E agora eu sei que você não é a pessoa que eu pensava. Miguel se virou de volta para o homem armado, agora desarmado e confuso. Eu não queria que você estivesse aqui, Clara. Você não faz parte dessa jogada. Dois mundos colidindo, e Amanda mal conseguia processar tudo. O que estava acontecendo? Os limites estavam se desfazendo, revelando um labirinto de traição e mentira. O olhar de Vicente era um misto de pânico e revelação, enquanto Clara se aproximava, cada passo mais próximo do abismo. Tudo o que você fez foi colocar a nossa família em risco, Vicente. Não foi só você. Clara se virou para Miguel, os olhos brilhando com fúria. E você? O que você realmente quer? Um silêncio pesado pairou. E então, entre as acusações e gritos, um estrondo mais alto cortou o cânope bucais. O chão tremeu. Fumaça espessa começou a cobrir tudo, e o pânico parecia estar prestes a tomar conta. Vicente, por um momento, olhou diretamente nos olhos de Amanda, os seus olhos refletindo uma verdade que a deixava gelada. E então, enquanto as luzes ao redor piscavam e as sirenes se aproximavam, Miguel piscou e sussurrou uma verdade que abalaria tudo. Amanda, você não sabe o que Vicente está realmente planejando. E a frase pairou no ar, pesada como chumbo. A mente de Amanda zuniu, e no espaço de um impulso, a única certeza era que cada um deles estava preso em uma teia de segredos e traições que poderia destruí-los antes que a verdade emergisse. O que Vicente realmente planejava? Que segredos estavam escondidos sob as camadas de sua vida? A noite parecia não ter fim, e o futuro agora era uma nebulosa incerteza. Vicente estava paralisado, os olhos arregalados, enquanto o peso da revelação tornava o ar mais denso. As chamas atrás dele lançavam sombras inquietantes e um silêncio tenso envolveu o grupo. O que você está falando, Miguel? Vicente finalmente conseguiu perguntar, sua voz um fio fraco. A verdade, amiga. Você precisa saber quem realmente está por trás de tudo isso. Miguel avançou um passo e tudo ao redor pareceu congelar. Amanda sentiu seu coração pulsar forte no peito. O que mais estava escondido? As palavras eram venenosas. Cada segundo que passava, a tensão aumentava. Eu devia ter te contado. Vicente começou, sua expressão cheia de dor. Fui forçado a entrar nesse mundo por causa da minha família. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Eu estava tentando me afastar, mas não consegui. Com lágrimas nos olhos, Amanda olhou para Vicente. Então, o que você planejou? Essa era a sua ideia de liberdade? A culpa escorria das palavras e a dor se misturava à confusão. A verdade deles estava se desnudando, peça por peça. Mas isso tudo doía. Antes que Vicente pudesse responder, as sirenes aumentaram, e a pressão estava em alta. Precisamos sair, agora! Clara gritou, puxando Vicente pelo braço. O caos estava a um passo e o futuro deles pendia na balança. Mas antes que pudessem se mover, Miguel interveio. Vicente, não pode fugir do que é. Enfrente sua família. Essa é a única forma de você se libertar de tudo isso. As palavras ecoaram e pela primeira vez Vicente pareceu hesitar. O olhar de Amanda se fitou ao dele, um pedido silencioso de ajuda. Ele suspirou, e foi nesse momento que algo mudou. O vínculo entre eles não era apenas sobre o romance recém-descoberto,
mas sobre o entendimento do que era realmente importante na vida. Amanda, eu preciso confrontar meu pai. Ela assentiu, compreensão se misturando ao medo. Então vamos juntos. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Clara e Miguel olharam entre si e a tensão se dissipou ligeiramente. Era o início de algo diferente. Com coragem renovada, Vicente se levantou. Seu olhar era determinado. Está na hora de eu encarar a verdade. Tudo o que eu fiz foi tentado proteger. Ele girou em direção ao pai, que ainda estava atordoado na cena. Pai, eu não sou uma vergonha. Eu sou quem sou por suas escolhas. O orgulho preenchia sua voz à medida que a faísca de liberdade iluminava seu olhar. E nesse momento, os olhos do pai se suavizaram, mesmo que a luta estivesse longe de acabar. Com os policiais se aproximando, o futuro estava em suspense. Mas havia algo novo no ar. A chance de um novo começo. E assim, enquanto a fumaça ainda dançava ao redor deles, Amanda soube que acabavam de dar o primeiro passo em um caminho desconhecido. Um caminho onde cada um, incluindo Vicente, abraçaria a verdade, com todas as suas facetas, para recomeçar. Antes que a cena se encerrasse, eles se uniram, uma força coletiva contra o que estava por vir. O futuro prometia mudanças, e embora as perguntas ainda pairassem, havia esperança. E agora, para você que assistiu até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. É o momento de demonstrar seu apoio.